Bom, vamos começar, esperar minha convidada chegar, o pessoal entrar. O pessoal está entrando, Gláucia. Esperar minha convidada aparecer aqui para eu já chamar, para a gente já começar a live. Aliás, hoje a gente tem duas convidadas. A gente tem a Daniele Précoma, que é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Pinheiros, comissão a qual eu faço parte. E a Gil Tomé, que é lá de Cuiabá e que vai fazer a live junto com a gente. Primeiro eu vou conversar com a Dani, vou chamar ela já já. A gente vai explicar um pouquinho sobre a nossa comissão, o que a gente faz, o trabalho das comissões, que eu acho bem interessante que as pessoas, não, até os próprios advogados não têm esse conhecimento e as pessoas também. E a gente vai falar um pouquinho sobre como ela chegou nas constelações familiares, como ela chegou no direito sistêmico, que também é muito legal, já que a Dani veio também do mundo corporativo. Então é uma história legal, bacana para as pessoas. E depois a gente vai falar com a Gil para ela falar diretamente da violência doméstica e do trabalho que eles fazem lá na vara de violência. Tá? Então eu já vou chamar a Dani. Vamos ver se ela entra. E aí a gente já começa. Porque vai ficar gravado no GTV, aí vai ficar legal, a gente já fica uma coisa bem dinâmica. Aê! Oi! Eu já estava falando de você, bem. Obrigada. Obrigada pelo convite, Cris. É uma honra. É uma Na honra para mim. verdade, vocês como membros e titulares do poder de voz nesse momento do Happy Hour Sistêmico, que foi um projeto para que cada um pudesse mostrar a sua força, o seu olhar, a sua história, e ocupar seu lugar, né, como feitor dessa colcha, né, com cada um juntando sua parte, seu retalho, e vocês com esse poder, com essa titularidade, e você ainda abre espaço para falar comigo. Então é uma honra, porque o espaço nesse momento é seu. Mas para mim é muita honra de poder te receber e assim de você ter me acolhido. Para mim é uma área nova, né? Apesar de ser uma pessoa que já tem muito tempo de advocacia, né? Eu advogo há 23 anos, mas o direito sistêmico entrou na minha vida muito forte e a oportunidade que você me deu, você e a Luciana, de estarem nessa comissão, de fazer parte dessa história, de estar vendo o direito sistêmico tão dentro. Assim, eu só tenho que te agradecer. Não podia deixar de te convidar para fazer essa live aqui. Eu tenho feito várias lives. E aí, quando surgiu a ideia do Happy Hour Sistêmico, que a gente tem feito aí na comissão, eu falei, tenho que fazer, né? E a gente tem que aproveitar o nosso espaço, né, Dani, para difundir, eu acho, coisas novas, coisas boas, trazer gente que saiba. Acho que é isso, né? Acho que tem que servir para isso, né? As redes sociais também, né? Principalmente nesse momento que a gente não pode Sim. fazer nada, né? E a E nossa esse tema comissão tem super a ver com a tua voz, né? Que você leva esse olhar para o empoderamento feminino, né? Para as mulheres advogadas e não sempre recai para as não advogadas também, porque somos todas mulheres, além de tudo, né? Então exatamente. acaba sendo super dentro daquilo que você já vinha fazendo, né, nos teus canais de comunicação, na rádio que você trabalha, que você atua, com a sua voz, dando voz para as mulheres, tem tudo a ver com esse tema da violência doméstica, e que é um tema que, infelizmente, né, subiu no palco nesse momento dos índices aí, nesse momento da pandemia. Então, mais do que nunca é realmente... Vamos falar sobre isso, né? Vamos olhar para isso, né? Isso, E uma visão sistêmica, sabe? Que eu acho que é legal a gente falar, porque fica sempre muito na questão da punição, na questão da denúncia, que é mega importante, da conscientização. Mas eu acho que essa visão sistêmica, ela reforça o que a gente está buscando, né? Que é proteger essas mulheres. E aí eu acho muito interessante a gente poder falar disso.
E aí eu queria perguntar primeiro para você, que eu queria que você falasse um pouquinho como que você chegou no direito sistêmico, que eu acho que sua história é muito legal, e o que que a gente faz na nossa comissão para as pessoas entenderem, porque muita gente me pergunta, tem muita gente querendo entrar, fazer parte, e aí eu acho legal a gente primeiro contar isso para o pessoal. O que que você fala para a gente aí? Claro. Bom, eu nasci em Curitiba e passei por dentro de concursos, tanto em área bancária, eu fiquei 10 anos no Banco do Brasil, e também segui para concursos federais, aí eu passei na Defensoria Pública da União, quando eu assumi em São Paulo e vim morar em São Paulo pela primeira vez, mas eu senti que eu poderia, com as minhas aptidões, e isso é pessoal de cada pessoa, eu só tenho a agradecer a tudo que eu vivi, e tudo me ensinou, e tudo faz parte, mas eu senti que as minhas características pessoais poderiam fluir com mais capacidade e mais rápido em outro tipo de ambiente. E então, por obra do destino e de relacionamento na época, nós acabamos nos mudando para o interior de Minas e lá, como era uma cidade muito rural, a forma que nós encontramos de viver seria ter o nosso próprio negócio e nós criamos uma indústria ecossustentável. E tinha tudo a ver com a cidade, que era um paraíso, né? Bueno Brandão, para quem não Ah, conhece, eu vou fazer uma propagandinha aqui, isso aí. vai sempre estar no meu coração. Amo Bueno, Bueno Brandão, Minas Gerais, lá pertinho de Itajubá, onde é o Dr. Elkio, A gente tem que lá na honrar, Serra da né? Mantiqueira. Vamos honrar, Nossa, né? então é um lugar maravilhoso e eu aprendi muito sendo empresária, porque apesar de eu vir de uma família onde tanto os irmãos do meu pai quanto as irmãs da minha mãe, a maioria é empreendedor, só meu pai e minha mãe, só a minha casa que eles eram de concurso. Então, meu pai é advogado, trabalhava na área jurídica da Petrobras, e a minha mãe é educadora, pedagoga, concursada no estado, lá em Curitiba. Enfim, como nada é por acaso, hoje eu me vejo, né, dando aula do tema que eu escolhi para mim, dentro do caminho do direito sistêmico, me posicionar, que é como mediadora sistêmica, né, nesse guarda-chuva do direito sistêmico, eu também atuo como coaching empresarial sistêmica e advogada sistêmica, tudo isso faz parte também, nós podemos atuar, mas eu tenho como o primeiro lugar a mediação sistêmica e me vi agora dando aula de mediação sistêmica, ou seja, dando aula, né, honrando a minha mãe Total, né? e falando, e falando sobre direito, também honrando meu pai e levando tudo isso adiante, né, através do caminho que eu trilhei. E no direito sistêmico, como que eu cheguei nisso foi, depois que a empresa chegou num ponto em que, depois que o relacionamento acabou por terminar, eu fiquei sozinha com uma empresa que cresceu muito a ponto de eu não dar conta mais sozinha. E, e aquela história não era para ser minha sozinha, realmente foi um projeto em comum, que o projeto deu certo e a relação deu certo por um tempo, né? Como tudo na vida, E né? aí, como tudo na vida, mas eu aprendi muito Ah, nesse momento. Eu aprendi o que significa ser empresário, né? é. Tudo que move. E isso não tem como você palpitar de fora, assim como tudo na vida, palpitar de fora não combina, né? Não. Então, para que eu pudesse hoje me oferecer como uma profissional de ajuda também para os empresários, isso foi primordial, mas o mágico é que a vida vai levando a gente para onde a gente tem que estar. E quando então a empresa cresceu e eu não conseguia mais dar conta sozinha, eu vendi para um grupo familiar que seguiu com ela adiante e eu voltei para minha terra para recomeçar e novamente em Curitiba falei
falei assim, com a, com a grande alma É. que cuida de todos nós, falei, olha, eu não quero mais escolher fazer algo que não seja o propósito da minha alma. Aquilo, não mais aquilo que eu aprendi em casa, como é certo ou errado, nem aquilo que eu tenha facilidade, por exemplo, eu tenho facilidade para fazer prova, então eu sempre fui bem em concurso. Então eu não quero fazer algo porque seja fácil para mim, porque eu sou uma pessoa que decora as coisas, que gosta de estudar e decora as coisas com uma certa facilidade. E nem quero também que seja fácil, porque eu já estou com o diploma na mão de direito, então vamos pelo caminho mais fácil. Um colega me chamou para tocar o escritório com ele, então eu não quero pelo fácil, eu quero aquilo que, que seja maior, que não seja de um interesse pequeno, ou um caminho fácil, ou um caminho rápido. E me coloquei disponível. E foi a primeira vez que eu fiz isso de verdade, assim. Não sou eu que quero escolher, eu quero que chegue algo. E Que eu seja uma fiquei coisa nesse maior, processo né? de entrega, exato. Foi quando eu ouvi uma entrevista da Simone Arrojo, que é comunicadora, né? Nossa É. linda, que nós seguimos. Ela é da Hellinger e ela até hoje tem um programa na Rádio Mundial, Mundial, em né? que É. ela na Rádio Mundial, que ela fala das constelações, mas esse vídeo que eu vi não era o programa dela. Ela estava sendo entrevistada por um programa em que ele era coaching e ele estava justamente perguntando para ela como que as constelações poderiam servir a várias outras áreas. E ela citou o que o Direito. Sami estava fazendo. Na época nem tinha esse nome, não tinha esse nome Não direito tinha, sistêmico, não tinha esse nome. Mas ela falou algo de que ele estava fazendo umas experiências lá na Bahia. Ela falou assim: tem um juiz, sabe? Tem mais uma coisa. Ela falou várias opções. Ela falou da constelação como coaching para as empresas, organizacional, falou da saúde, falou do Bertatti, falou de várias coisas. E daí lá no final ela falou assim: inclusive, tem um juiz que está conseguindo índices de 100% de acordos quando as duas partes estão presentes nas vivências de constelação. Na época, o Sami não chamava de constelação, ele chamava de palestras vivenciais, né? Nem usava o nome. E aí, logo em seguida, ele foi premiado pelo CNJ e realmente, assim, aquilo... Sabe quando você fica uns 5 minutos, assim, parada, porque aquilo te tocou, né? Parece que um sino de igreja tinha É, caído na minha cabeça, assim, na hora. Eu falei, deu bem, eu falei, é isso. uau, é É isso que eu isso, estava é procurando. isso, é isso. E eu comecei assim, o Sami se tornou um avatar, né, para mim, assim como eu também pesquisei mais quem mais estaria, porque o Sami como juiz, né, eu falava assim, não, mas para a área da advocacia tem que ser possível também. Então, daí eu cheguei pesquisando ao Frederico Ciongoli, né? E ele também já estava batendo na porta da OAB com a temática, né? Mas realmente com o tempo certo, a maturidade certa, o momento necessário para o Poder Judiciário como um todo, para todo a experiência da justiça, do acesso à justiça no país como um todo, que naquele momento estava saindo, já tinha a resolução 125 e foi com base nela que o Sami fez as experiências dele, mas estava saindo, estava no No forno ali forno, é. o novo CPC, a lei de mediação, não estava ainda em vigência, mas já estava ali, né? Já estava se falando Na, disso de alguma forma quando na já. E nossa aí prática do veio dia a dia. tudo de repente, bum. Os ingredientes do bolo foi tudo naquela hora. E eu peguei essa história do começo, e eu comecei a correr atrás do Sami quando ele nem estava ainda fazendo as palestras dele pela Hellinger, né? Que a Hellinger não estava no Brasil como está hoje, estruturada com a Inovare. Tudo isso veio depois, né? Veio É, com o é. Sami.
Então, eu ia nas vivências do Sami, eram workshops pequenininhos, assim, a gente ficava ali pertinho dele, né? Podia fazer perguntas e era fabuloso, assim, foi maravilhoso. Eu ficava viajando indo atrás dele e até hoje, né, Não, seguindo é ele em demais, tudo né? e digerindo tudo, tudo, Ah, tudo, porque tudo ensina, mesmo que você ouça uma palestra de alguém, né? Você sabe disso, nós que estamos no movimento, às vezes a gente vê a pessoa falar pela 10ª vez, mas mas cada sempre vez que a pessoa é, fala, sempre toca toca. algo, sempre traz uma informação diferente, e uma ficha que não tinha caído antes cai naquela hora. Então, assim, nunca é demais Não. estar aprendendo. Hoje em dia se fala muito, né, do, do novo formato da educação, que vai ser uma educação contínua, né? E o direito sistêmico nasceu assim. As constelações sistêmicas pela Hellinger Ciência são assim. Eles não te entregam um diploma dizendo você é um constelador. Não, é uma formação, é uma, é, é uma construção contínua e eterna. E É, cada pedaço que você consegue pôr para dentro de você de forma vivencial, é esse pedaço que você cresceu e você pode oferecer para outra pessoa. Não tem como exatamente. ser Não. diferente. Não é um método que você vai lá, anota e pega o manual e aplica. Isso é impossível. Impossível. Impossível, impossível. É, só quem Não vive, tem né? como. Só quem Não vive tem como. para entender. Quem quiser ficar brabo com o que a gente está falando, pode ficar, mas não tem como. Não. E quando as coisas, quando o cliente fica com raiva, O que ele vê quando a coisa desanda, tem motivo. é, O motivo é que não é. estava alguma coisa ali no teu ponto cego. E aí a constelação ela põe luz, o direito sistêmico ele trabalha nessa forma, né? E é isso que acho que é o grande diferencial de trabalhar com isso, né, Dani? De enxergar isso, né? É uma forma eternamente nova. É. E sempre vai Eternamente ser. nova. Sempre. É. Cada caso é um caso, cada família é uma família. E isso que é a mágica. E uma coisa É também que um. eu acho, né? Desculpa te cortar, mas só porque daí você complementa, é assim, às vezes você, pela história, você mais ou menos fala, ah, eu acho que vai ser tal coisa. Só que na hora que o campo abre, né? É tudo tão diferente, e é como você falou, Não. cada família é uma família, cada história é uma Uhum. história, cada processo é um processo, então é isso que é a mágica, né? É isso que é o diferencial, né? É. E para mim, aí, uma entrega pessoal mesmo, assim. Quando eu me coloco no campo disponível, mesmo que eu esteja não sendo eu a Uhum, facilitadora, mas servindo ao campo, né? uhum, É, mesmo que seja nem como representante, mas só de sustentar o campo, ou seja, estar ali no observador, cada momento que nós estamos em contato com o campo sistêmico, que nós nos abrimos para que o campo aconteça, o campo trabalhe, o facilitador trabalhe, né? Você se colocar nesse estado, que é o estado de presença, ele é o que os meditadores chamam de estado meditativo, né? Os mindfulness estudam para se colocar nesse estado, o Zen também, né? Quem estuda o Zen é, tem toda essa prática para estar nesse estado, e a maior beneficiária é de você. quando eu saio do campo sou eu. É, Então, nossa. assim, eu passei horas, né? Ai, mas você fica lá horas trabalhando para os outros. Ah, Mas, mas assim, o estado energético que eu saio do campo, é, por ter ficado todas aquelas horas em estado de presença, é um benefício para mim, sim. para o meu organismo. E outra, além de, mesmo que nada do que tenha acontecido ali tenha a ver com a minha consciência presente, nós somos todos iguais. Todos. Não existe
sistema melhor ou pior. Desde Adão e Eva até a vida chegar até nós, tiveram guerras, fome, migração, assassinatos, doenças, toda escravidão, seja de um lado ou de outro, todos os sistemas presentes nesse planeta têm esses elementos em si. Então, se eu aqui, que tenho todo o meu sistema, no meu DNA, estou no momento presente e entregue ao que vai acontecer no campo, todas as curas que se processarem ali, por mais que de memória eu não saiba de nada, o meu DNA enviou a informação de cura para o meu sistema inteiro. Então, quem é o beneficiado por estar à disposição num campo sistêmico? A pessoa mais beneficiada sou eu. Eu sempre saio do trabalho assim, flutuando nas nuvens, energizada, leve, sem problemas. É impressionante como eu deixo de ter problemas depois de ficar 3 horas no campo. E quem dizer quando a gente está nas formações e passa 8 horas do dia no campo? No campo como que fazendo a gente... exercício, né? Você sai... Você volta assim. Não tem sensação melhor. Então, é uma riqueza sempre, sempre. Não, e eu acho importante você falar disso. E de Curitiba eu vim para São Paulo, né? Daí voltei para Curitiba, conheci, então entrei em contato com o direito sistêmico, eu ainda estava em Curitiba, mas estava um clima fechado para isso ainda. Curitiba e o Paraná, eles têm uma estrutura, uma cultura um pouco mais tradicional, né? Isso já é de conhecimento geral da nação. Então, estava naquela situação tradicional, né? Dentro do direito e tal. E eu ficava assim, naquela ânsia, né? Quero fazer, as pessoas precisam saber sobre isso, mas ninguém me abre portas. Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui. Você é estagiária do SAMI lá na Bahia. Eu vou onde a coisa está acontecendo. Eu vou para qualquer lugar. E aí eu fui acompanhando. E aí a Eunice abriu a comissão lá em Santa Catarina, ali do ladinho. E eu me comunicava: nossa, aqui do lado já está acontecendo. Quando que o Paraná vai abrir a cabeça? Meu Deus. E aí eu recebi na minha intuição algo assim. Da onde é a sua família? Minha família é daí. Nós temos que florescer como sementes aonde a gente cai. Semente não floresceu ainda. Semente tem que brotar aonde ela cai. E aonde ela cai não é por acaso. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que começar aí. Não vai pelo mais fácil. Vai exatamente aí, onde ainda não aconteceu é que precisa acontecer. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei movimentos pequenos com o que eu tinha, né, para fornecer, com o auxílio de outros profissionais que a gente fez lançamento de livros já da área, a Bianca Pisato esteve lá, outros profissionais deram força. Top, né? Sensacional. A Márcia Sarubi esteve lá, o Fabiano Oldoni. Então foi aonde a voz começou a sussurrar. E apesar de no início tinham 10 pessoas, tinham 15 pessoas nas palestras. Essas pessoas que estavam lá ainda falam comigo: você mudou a minha vida. Mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Eu não estava ali para mudar a vida de ninguém. Eu só transmiti aquilo que me tocou, né? Então, assim, a gente quando se põe a serviço, né? Não é a gente que faz, a voz passa pela gente. E aí a coisa começou assim, e de repente, né, as coisas foram acontecendo lá, mas rapidamente eu fui. Aí eu pude sair de lá. Aí eu pude sair de lá. Aí eu vim para São Paulo e aqui fluiu assim. São Paulo, eu só tenho a agradecer profundamente.
A Cris Breve, queridíssima, maravilhosa, lá do Jabaquara, né? Jabaquara, onde eu estive na minha chegada em São Paulo, participando do trabalho maravilhoso que ela faz lá. Aí ela me colocou em contato com a Luciana, nossa amada Nossa Fernandes, amada. que nos acolheu, né? Ela que já tinha É, dado o start aqui em Pinheiros e nos acolheu para a gente dar continuidade, dando todo o suporte, sim, sempre. abrindo todo o caminho. Então, assim, em São Paulo eu só tive caminhos abertos, graças a pessoas maravilhosas que já estavam aqui, que já estavam transitando por isso. Então, eu me sinto nossa, é tudo tão mais leve, é tudo tão gostoso. Daí eu conheci todos vocês que são como uma família para mim, e isso é maravilhoso. Simples assim, eu sou É, completamente feliz é, e com o que eu faço, a com comissão quem eu estou. faz um monte de coisa, né? É, a gente faz estudo de livros, a Daniela faz um monte de eventos, a nossa comissão de 1 ano e meio, né? Que depois começou a pandemia, mesmo assim a gente fez, a gente está fazendo Mesmo esses assim, happy hours sistêmicos para todo mundo tá sempre trabalhando, sempre tem evento, ela engaja muito, né? As pessoas, ela abre muitos caminhos, e isso é muito legal. E assim, uma coisa que eu queria falar era aquela emoção da gente vivenciar aquele congresso da OAB, que tinham mais de 700 pessoas, né? Da OAB estadual. estadual, de direito sistêmico, e que tinha gente de todos os lugares. E aquilo, para mim, eu tive a total consciência que eu já tinha um pouco, mas que o direito sistêmico já é uma realidade, que era uma coisa que parecia Sim, que não existia, né? E a uhum. gente vê trabalhos dentro dos fóruns regionais, lá em Santana, lá em Santo Amaro, os juízes falando, as pessoas abrindo portas para a gente falar disso, né? E isso é para a gente que está trabalhando nessa área, ver essa visão sistêmica dentro mesmo do Poder Judiciário, e aqui em São Paulo também, por mais que a gente tenha abertura, a gente também é mais conservador, né? É um estado, principalmente uma cidade, né? A capital é bem conservadora, né? Então, é assim, muito maravilhoso a gente vivenciar isso, né? E Eu acho que o Poder Judiciário tem uma característica de uma estrutura conservadora, né? Isso é é, uma realidade no Brasil como um sim, todo, né? Apesar de a gente ver pioneirismos em várias temáticas, por exemplo, no Rio Grande do do Sul, que Sul, sempre está à sempre, frente em várias temáticas, sim. mas a estrutura ela é uma estrutura que ela tem um comportamento tradicional. Mas o comportamento e a abertura daí das pessoas em São Paulo É é muito mais diferente. fluido. É. É muito mais fluido. Tanto que, se você for olhar para a quantidade de comissões, né, e É, projetos, São Paulo é campeão, sem dúvida, sim. sem dúvida. É. Então, tanto que você vivenciou, né, esse Nossa, choque de realidade naquele dia, né? Para sim. mim, esse choque de realidade, o primeiro que eu vivi, foi ainda quando eu estava lá no Paraná, me sentindo um peixe totalmente fora d'água. O canal que eu tinha com o direito sistêmico era link direto com o que Sami fazia, mas Aham. eu não tinha OAB, comissão, isso não existia Essa ainda, né? Não estava estrutura, ainda. né? Não, a estrutura não tinha onde eu plugar, É. né? Onde eu me encontrar em nenhuma estrutura. Então, eu estava linkada diretamente com o SAMI. E aí, quando eu estive no primeiro congresso de direito sistêmico que a Hellinger fez, Nossa, isso. aquilo, nossa, eu entrar naquele auditório com quase 1.000 pessoas, todas as minhas células tremiam assim. Meu coração acelerou. Eu falei, pelo amor de Deus, encontrei minha turma. É. E a gente sempre fala isso, né? Quando a gente tá junto, fala, ai, gente, agora tá. Eu achei o meu norte, né? Sim, A minha turma. sim. Dani, olha, Mas como já já, estamos aí com o já tempo? estamos. Mas foi bom Já. porque você explicou
como funciona essa estrutura, que eu queria que você falasse mesmo como você chegou, porque a sua história é muito legal, né? E o trabalho que você faz é muito legal, e eu acho que isso inspira. Eu acho o bom Então, dessas lives são isso. Então, finaliza para a gente vou chamar a finalizar nossa. fazendo a ponte Faça. justamente com a Gil, Isso. É que você e queria. eu vou, além de apresentar, Isso. fazer um convite e a ponte para a temática. Então, Ótimo. olha Isso mesmo. como a sua live está sendo maravilhosa nesse sentido. Ai, E a gente tocando na força do que tem uma comissão, né? E na força que uma comissão trazendo a união, né? Trazendo as pessoas interessadas e tendo o respaldo, né, de uma instituição fortíssima como a sim. OAB, né, isso com certeza abre portas e com certeza também traz engajamento, né, Sim. soma, né, é o pai, é o que dá força, É, né. é, é. Então, como a Gil, e eu já estou sabendo, a Gil, que agora eu vou apresentá-la, ela é uma consteladora especialíssima, ela já passou pelo SPAB, na Alemanha, Olha. Instituto OCA, do Mato Grosso, Instituto Conexão Sistêmica. Ela também é maestria em novas constelações pela Brigitte Ribes, né, que vem da Espanha, minha mestra querida também, que eu amo. Formada também na comunicação sistêmica por Peter Spelter e Atsuyuko. E ela já realizou as oficinas de direito sistêmico lá no TJMT. Nós recebemos pela nossa comissão o juiz Jamilson E ele tá aqui Haddad. na live, já mandou. Ele está aqui. Ele tá aqui que eu Oi, já vi. Jamilson. A É, Gilmar iria aquele dia no evento e não conseguiu. Mas a Gilmara, que também está, né, nas varas de violência doméstica lá, então é um tema que ela é exímia, né, condutora desse tema, e é um tema que tem tantas particularidades e tantas coisas tão delicadas que, se não for bem conduzido e bem explicado, né, é. se for dito só Ai, frases e só a assim. pessoa sair jogada, e a pessoa não sair com a consciência do trabalho, ela sai achando que aquilo é um trabalho, como eu já ouvi, do É, patriarcado, é, também. que é uma Uma visão reviolência à machista, mulher, que é que é uma visão visão machista, machista, eu que é uma também. reviolência à mulher, né? Que então existe um jeito e precisa, quem for conduzir trabalhos na área da violência doméstica, precisa ter uma sabedoria e uma maestria que, assim, eu coloco minha mão no fogo pela Gil e vou fazer aqui em público, né? Já que eu já estou sabendo que ela está vindo para São Paulo, olha que Olha, legal. Eu já faço o convite para ela, como presidente da Comissão de Pinheiros, que nós já havíamos conversado, né, Cris, da isso. gente se organizar para montar algum projeto nessa área. Sim. Exato, então a gente já deixa o convite, ela fica super livre de aceitar ou não, se Ah, ela quiser integrar o nosso time para a gente quero montar um muito. projeto nessa área. Já fica o convite para a Gil. Já Então, já apresentei a Gil, já Gil, fiz o convite, já abri as ah lá, portas da, você já apresentou, da foi ótimo, porque comissão. é tanta coisa para falar que eu já fiquei até, até me Então, perdi. vou deixar a violência doméstica para expert. Beijo para Dani, vocês, obrigada. obrigada, Dani, obrigada, obrigada. Bom, Gil, pede para entrar aqui, vamos trocar de convidada. Agora vamos receber a Gil para falar diretamente, especificamente da violência e o direito sistêmico. Tá bom, Dani? Obrigada, viu? Lu, obrigada. Eu Obrigada a vi você aí, vocês. eu não quis cortar. Obrigada a todo mundo que ficou mandando meu coraçõezinhos, que não cortei os raciocínios para a gente não atrapalhar. Tá bom? Gil, vamos lá? Cadê você? Vamos ver. Acho que eu tenho que fechar você. Deixa eu ver. Agora deixa eu chamar a Gil.
Agora vai. Aê, deu certo! Oi, Cris! Eu, Que bom a gente se conhecer, né? eu e as lives que eu não conheço as convidadas. A semana passada eu fiz uma live com a Ana Luísa lá de Aracaju, para falar de violência. E eu também não conhecia, conheci ela no Instagram. Ah, e foi ótima live. essa live. Eu assisti inteirinha, Ah, adorei você ela. assistiu? Assisti. Então, acho que que legal. Gil, olha, prazer de te receber aqui. Eu tô amando fazer essas lives e conhecer pessoas que tenham trabalhos tão legais, né? E façam coisas que realmente estão mudando aí o rumo das coisas, né? E então, para a gente não perder tempo, vamos lá. Fala pra gente um pouquinho do seu trabalho lá. Conta um pouquinho de você, como que é o seu trabalho, porque pelo que eu vi, e a Dani falou muito bem de você, e eu conheço Dani, você obrigada. pelos olhos dela. Então eu queria que você falasse, porque eu tenho certeza que você vai trazer o norte aí pra gente, vai falar muito bem. Fala aí, Gil. Manda bala. Então, Cris, obrigada, né, do convite. Eu tenho que agradecer também a Dani por fazer essa ponte com a gente, e agradecer a Eliana Medina, porque foi ela que falou de mim para a Dani. Ela falou que eu já estava no radar dela há um tempo, mas a gente se conectou pela Eliana Medina, né? Então, aqui em Cuiabá, eu entrei no trabalho com o judiciário em 2016. A assessora do Jamilson, que está aqui assistindo, oi Rafa, oi Jamilson, né? A assessora do Jamilson, que é a Nanda, conheceu meu trabalho. E aí, a partir do que ela comentou sobre o meu trabalho com o Jamilson, ele também veio conhecer meu trabalho, e aí ele fez essa proposta, né? Ele falou, você acha possível, né, a gente colocar isso dentro da vara da violência doméstica? Eu falei, não sei, eu nunca fiz, né, mas a gente pode tentar. E aí, no início, foi um desafio tanto para mim quanto para ele, porque a gente não tinha uma forma de fazer isso. Então, a gente foi construindo isso ao longo do tempo, e a gente continua construindo isso desde 2016. Então, no início, a gente optou por fazer constelações mesmo, Cris, com um grupo de mulheres vítimas de violência doméstica, mas isso acabava sendo pouco produtivo, porque a gente tinha 3 horas. Então, o Jamilson, ele faz o convite para as mulheres que têm processo, junto a ele lá no fórum. E ele faz esse convite, as mulheres comparecem, e aí a gente tem 3 horas de encontro com essas mulheres. Esses encontros acontecem a cada 30 ou 45 dias. E aí, nesse trabalho, fazer constelação com elas, às vezes dava tempo de fazer uma constelação só numa tarde. Então, a gente foi adaptando isso. Muito, né? E a Dani comentou uma coisa bacana, que ela falou, o tribunal tem uma estrutura conservadora, né? No início, eu e o Jamilson, a gente teve um pouco de dificuldade nisso também, porque isso impactava as pessoas que vinham assistir, porque a gente tinha juízes de outras varas que pediam para assistir, advogados, promotores, né? E essas pessoas vinham e falavam assim, gente, mas o que é isso que vocês estão fazendo aqui, né? A reação de quem vê uma constelação. O que é isso, né? E eu coloco todo mundo dentro do trabalho. Se tem cinegrafista do Tribunal de Justiça ali, eu coloco o pessoal para entrar no trabalho, eu coloco todo mundo ali, né? E aí, com o tempo, a gente foi adaptando esse trabalho, e a gente passou, então, a fazer exercícios sistêmicos. E aí era muito mais produtivo, porque eu conseguia colocar todo mundo no campo, né? Então, a gente faz hoje encontros de 3 horas, que a primeira hora o Jamilson abre esses encontros falando da teoria sistêmica, então ele explica das leis sistêmicas, né, pertencimento, equilíbrio entre dar e tomar, enfim. E aí, depois eu sigo respondendo perguntas das mulheres, porque elas ficam intrigadas com esse conhecimento, né? Elas querem entender essa repetição de padrão, esse ciclo da violência que se repete dentro dos sistemas familiares. E aí, de acordo com as perguntas que elas fazem, porque as perguntas a gente sabe dentro do campo das constelações, tem muito a ver com aquilo que eu trago como vivência dentro do meu sistema, né? Então, a partir da pergunta que as pessoas fazem, a gente faz o exercício direcionado para aquelas perguntas. Então, são exercícios simples. Então, hoje a gente fala que são ciclos de palestras e vivências sistêmicas, justamente porque a gente tem esse trabalho de exercício sistêmico com elas, né? E além desse trabalho que eu faço em parceria com o Jamilson,
eu também tenho outros trabalhos que eu faço dentro da área, né, judicial. Então, a convite do Jamilson, eu fui fazer um workshop de constelação no Presídio Feminino aqui de Cuiabá. Que legal. Nós estávamos com um grupo de 10 reeducandas. Eu também já atendi agentes penitenciários fazendo treinamento sistêmico com eles no interior, numa cidade chamada Tangará da Serra. Palestra, por exemplo, teve uma juíza da Vara de Infância e Juventude que me chamou para fazer uma palestra com um grupo de pais que estavam aptos a fazer adoção. Então, ela queria que eu trouxesse a visão sistêmica da adoção para esses pais, para a adoção ser feita com mais sucesso, né? E também atendi nas oficinas de direito sistêmico, que foram estruturadas aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso pela Jaqueline Cheruli, nas varas de infância e juventude. Então, atendi menores infratores, casa de guardas de menores, a justiça trabalhista também, eu já fiz alguns trabalhos, na vara de falência. Então, as pessoas me chamam para fazer a constelação de um processo, para entender o que está impedindo aquele processo de seguir adiante dentro da justiça. Inclusive, advogados que não têm conhecimento sistêmico, que não são consteladores, às vezes eles me chamam dentro do escritório particular deles, junto com o cliente, e eles pedem um atendimento individual ali com o cliente, onde eles ficam assistindo para entender as dinâmicas que estão por trás daquele processo. Né? Que então, super isso legal. Nossa, maravilhoso, né? Então eu vejo assim que tem inúmeras possibilidades de se trabalhar com direito sistêmico hoje, né? E eu assim encorajo as pessoas a trabalharem com direito sistêmico porque eu vejo o quanto ele auxilia junto a tantos outros recursos que a gente tem, né? Como isso auxilia a encontrar uma solução para o processo. A gente sabe que por trás de todo o processo tem uma dor, né, Cris? E a gente conseguir, junto com o cliente, caminhar em direção a acessar essa dor e poder trazer para ele um alívio, isso é fantástico, né? Então, foi essa minha... E a visão sistêmica mesmo, de você como advogado, o jeito que você olha o cliente, você encara o processo, você se porta no processo, essa visão sistêmica já te dá também um redimensionamento profissional. Você fica diferente. Você trabalha de uma forma diferente. Isso é muito legal quando o cliente te dá esse feedback, né? Mesmo que você não constele o processo e nada, só algumas frases que você fala, o jeito que você aborda, o jeito que você atende, né? Isso você já faz a diferença, às vezes até na vida da pessoa, né? Encaminha para um constelador. Às vezes não é nem o processo, é uma outra questão que você percebe ali, você encaminha para um constelador ou para um grupo, então, ou para terapia mesmo, né? Então é muito legal. Eu acho que isso está fazendo a diferença aí na vida de muita gente, né, Gil? E o próprio pensamento que a primeira impressão que o advogado tem acerca do cliente que está diante dele, né? Olhar para esse cliente sem julgamento, né? Eu trabalho, por exemplo, com vítimas de violência doméstica, é muito fácil a gente olhar de fora e dizer, nossa, por que essa pessoa voltou com esse agressor? Por que ela voltou nesse relacionamento? Então, isso eu acho legal. Explica pra gente, Gil. A Dani tá falando pra gente fazer um segundo tempo de live. Você topa? Pra gente responder essas perguntas. Deixa eu ver o horário aqui. Você tem alguma coisa? Quanto tempo falta? Vamos ver. Falta 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Não, aí a gente fica mais uns 10 só para terminar qualquer coisa, tá? Para mim, se for até uns 40 minutos depois que terminar a live, para mim é tranquilo. Tá? Não tem problema de eu ficar mais uns 40 minutos, não. Então, você falou que trabalhar, por exemplo, quando terminar... eu vou fazer assim, quando terminar, eu vou gravar no IGTV para ficar registrado, aí eu te chamo de novo. Para quem está assistindo, a gente continua respondendo o que a gente não respondeu. Tá? Então Combinado. Vamos lá. Vamos falar direto, então, dessa questão da violência, como você estava falando, que eu te cortei. Do ciclo de violência, porque isso é uma coisa que as pessoas me falam, que eu até falei com a psicóloga que eu fiz a live a semana passada, né? E que é uma coisa que todo mundo me pergunta quando eu vou falar sobre violência. Por que a mulher, ela volta? Por que ela não reage? Explica pra gente nessa visão sistêmica. O que você entende? Bom, dentro da constelação, é possível a gente enxergar, então, uma imagem desses padrões repetitivos de violência que a gente vive dentro do sistema familiar, né? Então, eu acho a constelação muito
um recurso rico para isso, né? Para a gente conseguir olhar para esses padrões de violência que por vezes a gente não consegue olhar porque a gente tem uma imagem do pai e da mãe de lealdade, de olhar para o pai e para a mãe como figuras heroínas, e às vezes é difícil a gente enxergar a mãe traumatizada, o pai agressor, né, que a gente tem dentro de casa. E a gente constrói algumas imagens distorcidas dos nossos pais e que dificultam a gente de enxergar esse padrão que a gente está repetindo, que já existia dentro do sistema familiar e que a gente está repetindo. Então, eu acho que a constelação, principalmente quando ela é feita em grupo, então esse trabalho que a gente faz lá, como a gente faz exercício sistêmico, eu coloco, por exemplo, em duplas para trabalharem, né? 2 pessoas ali, uma é A, outra é B, uma representa a vítima, a outra representa o agressor. Mas eu não digo para elas quem é quem. Então, às vezes, eu coloco um papel, né, no bolso delas, falando, no papel está escrito vítima e agressor, mas eu não conto para elas quem é quem. E a gente percebe também que esse papel de agressor e vítima, ele se confunde muito, né? Porque frequentemente a gente observa na constelação que quem está no papel de vítima tem um agressor, um perpetrador oculto ali, né? Que no sistema, mas no próprio comportamento da vítima tem um perpetrador, né? Que está oculto. Então, eu omito a minha raiva para que a minha raiva seja espelhada no outro, né? Então, quando a gente coloca essa imagem no campo, a gente coloca isso através de representantes, com pessoas representando a violência, isso impacta as pessoas que estão ali assistindo. E aí elas trazem essa imagem da infância delas, né? Do que elas vivenciaram dentro do sistema familiar delas. E elas começam a se conectar com pai e mãe, com avô e com avó, e com tudo que se repetiu dentro desse sistema familiar. Mas a violência doméstica, ela vai além, porque além do campo familiar, a gente também tem o campo social, a gente também tem o campo racial, o campo cultural. Então, o que faz parte quais são os modelos que a gente tem de relacionamento afetivo dentro da cultura onde a gente vive, dentro da sociedade onde a gente vive, né? Então, tem esses conceitos que a Dani falou de machismo, de patriarcado, e são conceitos que eu venho chamando muita atenção dos meus grupos de WhatsApp, né? Para a gente poder olhar para isso e dar voz para isso, mas não para ir para a polaridade oposta do machismo, que é o feminismo, né? Eu às vezes recebo críticas de falar dessa maneira, mas como eu vejo, né? A polaridade. Talvez a polaridade se faça presente no campo para equilibrar alguma coisa, mas existe um caminho do meio que seria mais interessante a gente começar a olhar também, né? Então, quando a gente fala de violência doméstica, é preciso olhar para esse campo familiar e também para os campos maiores dos quais a gente faz parte. E que trazem informações dentro desses campos mórficos, dentro desses sistemas, que fazem com que a mulher reaja de uma maneira... Gil, você tem percepção de não reincidência com os participantes após? Depois eu respondo isso. Depois você responde isso. E a questão do masculino também. Anotei aqui já. E eu me perdi. Eu estava falando dessa questão da gente olhar para campos, né? Para campos que estão além do sistema familiar, né? E a questão da reincidência. Então, a gente entende assim, né? Como é que uma pessoa fica numa dinâmica violenta sem enxergar que aquilo está sendo nocivo, que está sendo abusivo para ela. E mas super comum, né? Se isso é o que ela viveu, se isso é a estrutura de contato que ela tem da infância dela com os pais, isso é o que ela conhece, esse é o universo dessa pessoa. E por mais que eu, que estou fora desse universo, enxergue que esse universo é nocivo, é abusivo, não é saudável, eu posso falar isso 1000 vezes para essa pessoa não vai enxergar isso, porque ela está tão cega na lealdade familiar dela com o pai e com a mãe, repetindo tão lealmente aquilo que ela enxergou como ponto de conexão com a família, que ela não consegue nem enxergar. Se ela não enxerga que existe um conflito, como é que ela vai lidar com esse conflito? Ela não consegue. Acho que às vezes é só colocar a luz ali, né, no exercício sistêmico, num trabalho que provavelmente é o que você faz, para você trazer a pessoa aquela consciência mínima, né, disso. Né? Eu já atendi cliente
que não quando você atende no escritório como advogado, você vai fazer um divórcio, a pessoa não tinha percepção de que ela vivia uma relação abusiva, exatamente o que você falou. E eu já ouvi a pessoa falar assim, eu só queria voltar ao que era antes. Mas, na verdade, o que era antes é a mesma coisa que acontece agora. Mas ela não tem essa percepção. Exatamente o que você falou, né? Hoje eu até conversei com uma pessoa sobre isso, né? Quem já viveu relações abusivas e que foi abusado na infância, e quando eu falo abusado não é só sexualmente, é abusar do território, né? Uma mãe e um pai que abusam o território, que violentam a criança, né? Com atitudes, com palavras. Então, quem já viveu esse tipo de abuso, ele vive nesse universo abusivo. É isso que faz parte dele, é isso que ele enxerga. Então, por mais que a gente esteja de fora e a gente alerte para a pessoa, né, verbalmente, olha, isso que você está vivendo não é legal, enquanto ela não enxergar, ela não se der conta disso, ela não consegue sair. Então, não é por falta de inteligência, não é por falta de... É por falta de modelos de conexão. Ela está repetindo modelos de conexão que ela teve no passado. E ela sente saudade disso. Isso que é o mais contraditório. A pessoa que viveu relacionamentos abusivos na infância com o pai e com a mãe, ela sente saudade de se relacionar de forma abusiva. Por isso que ela tenta desesperadamente voltar para o relacionamento abusivo. Porque é onde ela se reconhece. E quando a gente, como advogado, ou juiz, ou qualquer... como advogado, ou como juiz, ou como qualquer outro operador do direito, a gente enxerga isso, a gente consegue olhar para essa pessoa com mais compaixão, né? Não vitimizando ainda mais a pessoa, né? Mas enxergando esse aspecto nela e o quanto isso é difícil para ela, né? Eu tô falando sem parar aqui. Eu acho que esse olhar... Se não, você vai fazer falando, tá ótimo. Eu não vou... Tá. Não, eu só quero colocar assim, exatamente o que você falou, que eu sempre falo, olhar a vítima com empatia e com compaixão, porque ninguém quer ser vítima de violência, né? Porque as pessoas têm um preconceito. E eu acho que esse preconceito também faz com que as pessoas elas não denunciem, elas não se abram, elas não procurem uma ajuda, né? Até uma ajuda psicológica de constelador, do advogado, porque ela tem vergonha, porque ela é vista de uma forma horrível. Então, por isso que eu tenho feito várias lives sobre violência e eu sempre falo isso. Porque eu acho que quando a gente muda esse padrão e também tirar a mulher daquela situação de vítima e colocar ela de vítima e de não ter autonomia, né? Porque normalmente ela também não consegue sair do ciclo porque ela não tem autonomia nem emocional nem financeira e às vezes ela não tem condições financeiras, mas às vezes ela até se sustenta, ela ganha bem, ela é uma mulher bem sucedida profissionalmente, mas ela tá tão presa e sem autonomia, presa naquela relação que ela não consegue sair. Né? Ela não depende financeiramente daquele companheiro, mas ela não consegue sair. E uma coisa que às vezes, quando a gente fala de violência, que as pessoas falam, apanha porque quer. A gente ouve essas coisas, né? Mas por isso que eu sempre tento chegar nessa linha, porque eu acho que esse tipo de trabalho também vai ajudar na prevenção, a violência, né? Vai mexer num campo muito maior, né, Gil? E hoje eu li uma frase, um trecho do livro do Franz Ruppert, que eu gosto bastante, que é Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, né? Que eu acho que toda vítima de violência doméstica poderia ler esse livro, que ia ajudar muito a entender, né? E ele fala da gente não reforçar a tortura da criança interna, né? Então, não às vezes, o olhar do terapeuta, do constelador ou do profissional da área jurídica, ele quer tirar a pessoa daquele estado vitimizado, mas se ele tentar fazer esse movimento de forma forçosa, de forma bruta, né, entrando no triângulo dramático junto com o cliente, né, se eu tenho uma vítima na minha frente, é muito fácil entrar no papel de perseguidor quando eu estou diante de uma vítima, ou no papel de salvador, né? Então eu estou sempre numa dessas pontas do triângulo. Então, para a gente não cair nesse triângulo e ter esse olhar de compaixão pela pessoa que sofreu uma agressão e também um olhar de compaixão para o agressor, eu quero falar do agressor depois disso. Eu também quero que você faça. Muito importante. Então, não reforçar essa tortura que essa criança sofreu, né? Porque essa criança ela já sente culpa por ela não ter conseguido estabelecer uma conexão saudável com o pai e com a mãe no passado. E se a gente fala para ela que ela está errada de continuar nesse relacionamento, a gente só está reforçando isso.
Então, é ter um olhar para essa pessoa e ajudar ela a sair desse triângulo, mas de uma forma a não retraumatizar essa pessoa. E também o agressor, porque às vezes a gente fica tão focado na vítima que a gente se esquece de olhar para o agressor, né? E o agressor também, ele é uma vítima, porque ele também foi uma criança que se feriu e que também... Assim, Cris, de modo bem prático, né? Quando eu estou diante de uma vítima de violência doméstica ou diante de um agressor, a primeira coisa que eu faço como consteladora é colocar a criança ferida dessa pessoa dentro do meu coração. E a criança interna ferida dos pais dessa vítima ou desse agressor também no meu coração. Esse é o primeiro trabalho que eu faço. É colocar essas crianças todas que estão feridas e que aprenderam a se conectar a partir desse lugar de dor, abusivo, né? Nocivo, violento. Nocivo, horrível, Mas colocar todas essas crianças abusadas no meu coração. E aí eu começo um atendimento com essas pessoas, né? Eu acho que é um bom passo para a gente poder, pra gente poder começar a trabalhar com todos eles, né? Então deixa eu falar aqui. Eu vou encerrar, vou gravar e vou chamar você de novo para a gente falar sobre o agressor e sobre essa questão do masculino e do feminino nas questões de violência, que eu acho também bem legal, bem importante da gente falar. Tá bom? Então quem está assistindo, espera 3 minutinhos, que é o tempo de eu gravar, e eu já chamo a Gil de novo. Tá bom? Tá, joia. Até já. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo.